A principal causa de muita gente achar que mudar a regulamentação do transporte por aplicativos é a solução é porque estão espalhando a falsa ideia de que o governo ele vai ter o poder de definir qual será o valor que o motorista de aplicativos e os entregadores irão receber. Uma espécie de taxação ou de valor mínimo pré-determinado. Muita gente, inclusive, compara com o que aconteceu nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia, onde existem leis e valores mínimos a serem recebidos pelos profissionais que trabalham por aplicativos nos Estados Unidos. Só que essas pessoas não falaram que a gente está falando de Brasil. E aqui no Brasil existem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. A força da mão de obra dos profissionais que trabalham com aplicativos, seja através de transporte de passageiros ou de entrega, são de mais de 1 milhão de pessoas. Há quem diga que chega aí a quase 2 milhões de pessoas. Qual a diferença entre uma regulamentação nos Estados Unidos e aqui no Brasil? A diferença é que nos Estados Unidos as pessoas recebem em dólar e são bem remuneradas para fazerem diversas atividades que têm vagas, ofertas de trabalho no mercado. Aqui no Brasil, o emprego não existe. As pessoas que são formadas nas mais diversas áreas não estão encontrando oportunidades de emprego para a qual se formaram, estudaram, fizeram curso técnico ou até mesmo de ensino superior. E tem que trabalhar como motorista de aplicativos ou como entregador por falta de oportunidades. Nos Estados Unidos, se você não quiser ser motorista de aplicativos, tem diversas outras atividades que vão te pagar até um pouco mais. E você vai trabalhar muito menos do que uma jornada de um profissional que trabalha com aplicativos nos Estados Unidos faz. Fazer essa comparação e tentar trazer para o Brasil benefícios ou regulamentação como modelo a dos Estados Unidos não faz o menor sentido, porque lá as regras do jogo são outras. Aliás, nos Estados Unidos não existe lei trabalhista, não existe carteira assinada. Você ganha por hora e pelo que produz. Aqui no Brasil, as regras são diferentes. Então, se as regras são diferentes, como é que a gente vai fazer um comparativo de realidade, a começar pela quantidade de desempregados que existe no Brasil e se comparado com os Estados Unidos, não tem nem o que a gente falar. Estava vendo aqui num grupo de WhatsApp pessoas comentando a respeito de uma nova regulamentação e teve uma fala que me chamou muita atenção porque ela é no mínimo contraditória. A motorista desse grupo que, ao meu ver, está querendo que a atividade seja, entre aspas, regulamentada, porque ela já é na realidade e muita gente não sabe disso, talvez por não ter acompanhado, por ser novo na plataforma ou até mesmo por falta de conhecimento mesmo. Quer a regulamentação porque, segundo ela, o motorista tem que pagar imposto. Dessa maneira, o governo vai olhar para nós. Se pagar imposto, chama a atenção do político. Essa foi a fala dela. Eu discordo completamente. Eu penso que quanto menos imposto o cidadão pagar, melhor. Até porque o governo já arrecada muito e entrega muito pouco. Mas a argumentação da colega motorista era justamente defendendo que a gente pagasse impostos para ter algum tipo de retorno por parte do governo federal. Isso não vai acontecer. Até porque o governo federal ele está pensando em regulamentar vendo os números. Somos 1,5 milhão de trabalhadores, assim por dizer, entre motoristas de aplicativos e entregadores. Imagina só essa galera toda recolhendo o INSS,
pagando algum tipo de imposto para o governo. E as pessoas estão aí tendo a falsa ilusão de que a tarifa vai melhorar por causa disso. Não, não vai melhorar. A tarifa só vai melhorar, como eu disse no vídeo anterior e reafirmo, quando existir a oportunidade de trabalho para que as pessoas elas possam escolher se querem ser motoristas de aplicativos e entregadores ou não. Aí sim é que as plataformas elas sentirão no bolso e na pele a dificuldade de não terem esses profissionais e, portanto, precisarão remunerar um pouco mais ou um pouco melhor, ou muito melhor, quem sabe. Eu sou motorista de aplicativos há 7 anos e no início a remuneração era muito melhor. Você que trabalhava nessa época lembra dos benefícios para você ficar conectado, dos incentivos. Você só ligava o aplicativo, ficava ali um determinado tempo online e já recebia um valor. As corridas tinham valores muito mais atrativos, as entregas tinham valores muito mais interessantes. E por que diminuiu? Porque o Brasil atravessa um momento de dificuldade, onde sobra mão de obra e faltam oportunidades. E aí, dessa maneira, meus amigos, as plataformas só fazem o quê? Lucrar, colocar muito dinheiro no bolso. Eu estava conversando com alguns amigos que defendem a mesma coisa que eu. Liberdade para trabalhar com tarifas justas, segurança e respeito para os profissionais, sejam eles de transporte de passageiros ou de entregas. Mas pensar num formato de regulamentação como quer o governo federal, beirando uma CLT, com, entre aspas, benefícios como férias, 13º salário, pode ser algo muito perigoso. Eu particularmente gostaria de exercer uma atividade que tivesse direito a férias, a 13º e todos os benefícios da Seguridade Social. Mas eu entendo que nesse formato de atividade que te dá uma liberdade para ligar e desligar o aplicativo na hora que você quiser, esse tipo de benefício pode ser que não seja o melhor formato para se discutir um modelo que seja atrativo para o profissional de aplicativo. A remuneração é o ponto principal. O profissional de aplicativos passa dificuldades financeiras severas. Eu costumo dizer que o profissional ele está ali comendo o veículo dele, porque no momento que o carro ou a moto der algum tipo de problema, dificilmente da atividade ele vai ter como tirar recursos para fazer o reparo. E aí, quando esse carro ou essa moto ela não servir mais, ela simplesmente vai ser descartada ou o carro descartado e a pessoa vai ter que procurar outra coisa para fazer. E isso está errado e precisa ser revisto. Mas não é uma regulamentação a nível federal que resolve esse tipo de questão. Uma ação ou regulamentação a nível federal para se discutir seguridade social é louvável. A gente, inclusive, tem um grupo de trabalho falando sobre microempreendedor digital, que seria um formato onde motoristas de aplicativos e entregadores pudessem recolher de maneira opcional. Mas o governo quer que o recolhimento seja obrigatório e eu sou contra. Se você não quer pagar o seu INSS, você tem que ter a liberdade para não pagar. Se você quiser pagar, você vai lá e paga. Vai contar tempo de serviço para a sua aposentadoria através do FGTS. Se você tiver algum problema de saúde, o próprio MEI já te dá essa oportunidade de ter acesso ao auxílio-doença, auxílio-maternidade. Enfim, já existe um caminho que é muito mais barato para o motorista e que pode ser aprimorado, pode ser melhorado. Agora, trazer isso como obrigatoriedade, aumentar esse percentual e recolher diretamente na fonte, vai trazer para você algo que você não estava contando, que é a obrigatoriedade da declaração do seu imposto de renda. Então, quem fatura muito com transporte por aplicativos ou entrega, vai ter que declarar imposto de renda, ou seja, o seu lucro, que já é pequeno, vai ficar ainda menor, porque todos os anos você vai ter que declarar todos os seus ganhos. E a gente sabe que, na prática, muita gente não declara o imposto de renda, que muita gente acaba não atingindo a cota mínima necessária ou simplesmente fica invisível para o leão. E aí, minha gente, com essa mudança, você também vai ter que pagar o imposto de renda. E aí é necessário colocar na balança. Será que vale a pena uma regulamentação que vai trazer muito mais obrigações para o motorista
do que uma regulamentação que seja simples, que seja moderna, que seja um tanto quanto fácil de ser cumprida, do que um monte de regras que acabam sendo muito mais impeditivas e restritivas. A gente tem que observar tudo isso e tem que estar muito atento, porque as pessoas que estão discutindo isso não têm essa reflexão, não têm essa maturidade, não têm essa capacidade de diálogo e de fato mostrar para o governo federal, para o ministro Luiz Marinho do Trabalho, para o presidente Lula, que os profissionais eles não querem nenhum tipo de atividade no formato semelhante ou igual à CLT. O que é necessário se discutir é como ajudar a melhorar os ganhos dos motoristas, como melhorar essa relação entre motoristas e plataformas, que acaba sendo uma corda que só estica e parte para o lado mais fraco, que nesse caso é o lado do motorista e do entregador. Como promover políticas públicas nos estados, em parceria com os governos estaduais e as prefeituras, para garantir segurança para esses profissionais. São esses 3 temas e assuntos que interessam para os profissionais de aplicativos. Agora, está discutindo uma nova regulamentação sem trazer propostas concretas, sem sentar com as pessoas que estão discutindo desde o início, é muito perigoso. E a gente sabe quais são os interesses dessas centrais sindicais. Imagina só, você ter que pagar um valor fixo por mês de contribuição, você querendo ou não, sendo obrigatório, recolhido na fonte, a plataforma já descontando ali sobre o valor de cada corrida. Além disso, você tem que no final do ano, ou melhor, a cada ano, né? Porque o imposto de renda é até março, abril, por ali. A cada ano você tem que declarar o imposto de renda e, além de declarar o imposto de renda e pagar uma contribuição obrigatória, você ter todos as outras obrigações, como o IPVA que você já paga, que é muito caro, e uma série de outros custos que você tem, como combustível, que tem o ICMS altíssimo, como troca de pneus, como bateria, como manutenção, enfim, todos os impostos que você já paga, e aí o governo querer criar um formato onde você vai acabar pagando mais, sem ter a certeza se de fato vai existir algum tipo de benefício, algum tipo de vantagem para você que é motorista de aplicativos e entregador. E depois de tudo isso, ainda tem algo que muita gente não gosta, que é o imposto sindical, que tem tudo para voltar. E nesse formato, formalizando 1,5 milhão de pessoas, imagine só como os cofres dessas entidades serão privilegiados com o teu dinheiro. E aí eu queria te perguntar para finalizar, tu estás disposto a pagar todos esses impostos e contribuir de maneira obrigatória ou opcional para sindicato e centrais sindicais? Deixa aí o teu comentário.